30 anos atrás, uma enorme fenda apareceu na Terra, através da qual criaturas míticas, demônios de outros mundos, invadiram. Felizmente, a sociedade moderna pode se dar bem com eles. 300 anos se passaram e a humanidade finalmente venceu. No entanto, havia uma grande probabilidade de que, após a guerra, um homem com poderes míticos nascesse. Os cientistas chamaram isso de um caso de transtorno de demonização. E este é o nosso protagonista. Ele é um faxineiro comum. Ele tem um trabalho bastante simples e colegas atenciosos. Algumas vozes foram ouvidas da sala de descanso. O cara disse a uma garota chamada Lily que ela não precisava fazer isso. Enquanto isso, sua colega amorosa estava massageando sua cabeça. É porque ele devia estar muito cansado e, portanto, com raiva. O cara estava pensando por que ela estava olhando para ele daquele jeito. Uma linda senhora de cabelos brancos entrou em seu quarto. Ela o chamou de irmão e perguntou se ele estava acordado. Ela até tentou pular nele. Mas com que propósito ela estava tentando fazer isso? Bem, lidaremos com isso mais tarde. No dia seguinte, é aqui que nosso protagonista trabalha. É a maior empresa de Xangai. Mas ele não quer vir trabalhar aqui e por um bom motivo. Ele não queria que sua irmã visse que ele está aqui apenas como zelador. Ele é apenas um zelador. Agora a economia está em declínio. Ele não tem qualificações. Ele nasceu em um orfanato, então não conseguiu encontrar um bom emprego imediatamente. O cara percebeu que era culpa dele por dizer que estava trabalhando em um emprego imaginário de vendas. Se ele não fosse um perdedor, não teria mentido em tal caso. Um homem que andava por perto prendeu o ombro na escada em que nosso prota estava. Ele caiu dolorosamente no chão pensando que perdedor ele era. O cara gritou para o homem que pegou a escada: ele fez isso de propósito? O homem olhou para ele arrogantemente e perguntou se ele queria que ele pagasse mais por seu trabalho como zelador. O cara contradisse o homem dizendo que se alguém faz algo errado, ele deve pagar por isso. O homem de terno roxo respondeu que o cara pensava muito bem de si mesmo. Então o homem arrogante disse que expulsaria o cara da empresa até amanhã. O cara ficou bravo e agarrou sua gravata. Ao mesmo tempo, ele percebeu que não poderia fazer um grande alarido sobre isso aqui, ou as coisas dariam errado. O homem de óculos sorriu e disse o que faria com ele. Mas o cara estava determinado a bater nele. O homem de óculos cuspiu e perguntou se o cara era digno de lhe dar dinheiro. Depois dessas humilhações, o cara permaneceu de pé em seu assento, e seu administrador municipal foi embora. Uma garota bonita, com orelhas fofas e olhos de gato, assistiu a tudo. Ela decidiu ajudá-lo um pouco e fazer uma leve massagem na cabeça para que ele não ficasse bravo. Ele ficou satisfeito, mas disse que ela não deveria fazer isso. A garota perguntou por que seu rosto estava tão vermelho. O cara respondeu que estava tudo bem e que ele estava gostando muito. A garota disse que estava feliz que ele estava gostando. Ela então disse que seu irmão também gostou quando ela acariciou sua cabeça também. O cara perguntou quem era seu irmão. Ela disse que eles não o viam desde que ele começou a trabalhar. Mas ela conseguia entender que, afinal, era constrangedor para os colegas descobrirem que ela era um demônio. Depois de dizer isso, ele se virou e disse que não deixaria que dependesse dele decidir se tinha demonização. Se ele tivesse uma irmã como Lily, ele acordaria feliz todas as manhãs. A garota disse que ele não precisava sonhar. De agora em diante, ele poderia considerá-la sua própria irmã. E agora sabemos o nome do personagem principal. O nome dele é John. Era noite. O cara já tinha se lavado e ido dormir. Atrás dele houve farfalhar e a porta do seu quarto se abriu. Era uma garota bonita com cabelos brancos. Ela se aproximou do rapaz e o chamou de irmão, então perguntou se ele estava acordado. John ficou intrigado e perguntou o que havia de errado e por que ela veio até ele tão tarde. Ela chegou bem perto dele e disse que o dia havia chegado e que ele tinha que ajudá-la. Algo estranho estava acontecendo com a garota. Seu rosto estava vermelho e ela estava suando muito. O rapaz a agarrou pelos ombros e a colocou na cama. Ele disse que a ajudaria. Ela pediu que ele a ajudasse logo porque ela não conseguia segurar por muito tempo. Para os demônios, é um dia de sofrimento. É o dia mais especial do mês. Na verdade, a aptidão física dos pacientes de demonização excede em muito a dos humanos comuns. Como uma criança no orfanato, era possível mover algo mais pesado do que ela. Por causa disso, os demônios foram temidos por muito tempo até o dia do luto. Depois de atingir a idade de 16 anos, uma pessoa com poderes demoníacos experimentaria uma fraqueza inexplicável um dia por mês. Se a força de combate de uma pessoa normal é 5,
Então, no dia da tribulação, a força de combate de pessoas demoníacas não era mais do que 2. Em circunstâncias normais, a dor severa causada pelo dia da tribulação durará 24 horas. No entanto, ele tinha uma maneira de reduzir o sofrimento. Antes de fazer isso, ele deveria colocar suas luvas pretas. John se virou para Juan e disse que a ajudaria agora que ela precisava se deitar confortavelmente. Juan deitou-se na cama onde John estava deitado e tentou relaxar. Finalmente, o cara começou a trabalhar e perguntou à garota se também doía. Juan se acalmou um pouco e disse que se sentia muito bem. Ela finalmente conseguiu se livrar daquela dor. Acontece que tudo o que ele teve que fazer foi acariciar suavemente sua barriga. E então ela disse que ainda sentia dor. Mas quando ele a tocou, ela não sentiu dor alguma. Essa habilidade que o cara tinha desde criança alivia a dor severa de pessoas com poderes demoníacos. No entanto, isso vem com alguns efeitos colaterais bem sérios. Depois de um tempo, o cara terminou e disse para a garota com as orelhas de coelho se levantar. Mas ela perguntou se ele poderia tocá-la novamente. Dessa vez, doeu mais do que nunca. E ele não precisou colocar uma luva, apenas colocou a mão ali. Ela perguntou se ele ajudaria. O toque dele era viciante. Mas o cara sabia disso e disse para ela não mentir e não doeu mais. Ela explicou que vício é vício. O irmão idiota dela deveria entender isso e então ela agarrou a mão dele e perguntou se ela poderia dormir com ele esta noite. Naturalmente, como um homem de verdade, ele ficou feliz em ajudar a garota em tal situação. E agora ela já está dormindo com ele, abraçando-o e dizendo que o ama. Tudo estaria bem se não fosse por uma coisa. Eles eram irmão e irmã, então qualquer coisa a mais estava fora de questão. Ele disse a ela que era uma coisa única e que ela não dormiria em sua cama novamente. Como um irmão, ele pensou se deveria falar com ela sobre relacionamentos normais entre mulheres e homens. Ele continuou dizendo a ela para não cair em bandidos. Sempre acaba mal. No dia seguinte, o cara veio ao trabalho e limpou as janelas como de costume. Ele estava esfregando uma mancha e ela não saía. Ele se perguntou por que não saía. A garota ruiva deu a ele uma dica de que deveria ser limpo com um limpador alcalino. Este limpador é capaz de dissolver manchas gordurosas e sujas. A garota sentou-se ao lado dele por algum tempo e observou o trabalho. Então ela disse que há outro truque. Você pode simplesmente suspirar e limpar um pouco. Ela mostrou em seu exemplo e já estava bem limpo. O cara pensou que estava realmente muito limpo. Ela deveria conseguir fazer isso. Hoje era o primeiro dia da filha do presidente como presidente, e eles deveriam conseguir fazer tudo brilhar. John pensou em como essa é uma boa garota honesta e otimista. Com ela, ele também se tornaria mais determinado. Finalmente, quando o cara terminou de limpar as janelas, ele disse que estava tudo bem. O corredor estava limpo e eles podiam ir para o primeiro andar. Eles claramente gostavam um do outro. De repente, o chefe do prédio os viu. Ele desprezava um zelador. Ele não gostava especialmente dessa garota parada ao lado dele. Ele ficou bravo e chutou o balde de água com o pé. Ele estava realmente ansioso pelo dia de demiti-lo. John finalmente terminou a limpeza e pôde finalmente descansar um pouco. Quando ele saiu, viu que havia alguma comoção. Um carro havia parado no prédio deles. Uma garota de cabelos brancos com chifres caminhou até o carro para abrir a porta. Ela se virou para o passageiro lá dentro. Acontece que era o presidente. A mulher chifruda anunciou que eles finalmente chegaram ao seu destino e podiam sair. Esta garota de cabelos brancos com chifres e olhos de diabo era chamada Long Shi. Ela era a secretária do presidente. Uma linda mulher com uma bela figura e cabelo rosa saiu do carro. Olhando ao redor, ela percebeu que este não era um lugar ruim. Seu nome era Fang Shiqing. Ela era a presidente da Shangmao Company. John ficou um pouco confuso quando a viu. Ela era muito bonita. Esta nova mulher é a presidente? O chefe viu o zelador e perguntou a ele o que esse limpador fedorento estava fazendo aqui. Ele precisa limpar agora. O homem de cabelo roxo cumprimentou a presidente e disse que queria mostrar o caminho a ela. A presidente respondeu que ela não precisava que lhe mostrassem o caminho porque ela sabia para onde ir. Este era um homem desagradável. Ele olhou para a garota com olhos altos e mãos baixas. Ele estava pensando em matá-la. A moça de salto pisou em uma poça, mas era muito escorregadia, e ela começou a cair. Mas de repente, sua subordinada a pegou e disse à presidente para ter cuidado. Após esse incidente, ela foi imediatamente até o diretor chamado Wang.
A moça de cabelo rosa perguntou ao diretor por que havia tanta água no chão. Ele respondeu que deve ser porque o zelador é muito irresponsável e que ele simplesmente o demitirá. Olhando ao redor, a moça disse que a sala do chefe Wang estava obviamente bem limpa, mas por que havia uma grande poça d'água? Então a presidente Fang suspeitou que alguém deve ter feito isso de propósito. O chefe fingiu que não entendeu ou não se importou e fez uma cara de surpresa. A presidente percebeu que alguém havia deliberadamente jogado água suja. Mas por que fazer isso? Ela não podia deixar uma pessoa tão humilde trabalhar para sua empresa. Longxi disse à presidente para não se preocupar, mas apenas olhar para as câmeras e eles descobririam. O chefe começou a queimar de vergonha. Ele gritou para que deixassem isso com ele, e ele prometeu punir o verdadeiro culpado ameaçadoramente. Ao mesmo tempo, ele correu muito rapidamente para a sala de monitoramento para apagar a gravação. Ele começou a procurar vídeos de vigilância e os deletou para que ninguém soubesse que ele tinha feito isso. Ele ainda queria demitir aquele cara. Ele pensou que deveria simplesmente cortá-lo pela raiz. Enquanto isso, no departamento de limpeza, a garota ruiva estava pedindo para o cara não ir embora. Ela o aconselhou a implorar para o chefe Wang a não expulsá-lo do emprego. Mas ele respondeu que deve ter armado para ele, e pedir misericórdia significava machucá-lo. A moça bonita estava muito chateada que John estava indo embora, porque ela não poderia estar com ele agora. Lily queria dizer algo, mas era muito tímida e não conseguia reunir forças. John disse a Lily que estava indo embora e que eles se encontrariam algum tempo depois. Ele pensou no fato de que teria que procurar um novo emprego novamente, o que era muito cansativo. Ele arrumou todas as suas coisas e começou a sair, mas a garota gritou para ele esperar. Ela não queria que ele fosse embora e queria acompanhá-lo pelo menos até a porta. A garota de cabelos brancos com olhos diabólicos perguntou à presidente por que ela estava ali, ao que ela obteve a resposta de que não queria apenas dar ordens no escritório. É necessário um entendimento profundo para identificar as necessidades necessárias. A mulher chifruda Longxi olhou para a presidente e percebeu que ela parecia diferente de alguma forma. Ela parecia muito atraente, tanto que nem mesmo sua subordinada conseguia ficar de pé. A presidente perguntou à sua subordinada o que havia de errado e por que ela estava agindo de forma tão estranha. A mulher chifruda caiu no chão. Suas bochechas ficaram vermelhas e ela começou a suar profundamente. A garota de cabelo rosa perguntou a ela o que havia de errado porque o dia do desastre dela ainda não tinha chegado. Ela estava atrasada por causa do trabalho e não percebeu como o tempo passou rápido quando a presidente decidiu levá-la ao banheiro. Hoje era o primeiro dia de trabalho da senhora de cabelos brancos e ela não poderia faltar, mas a presidente disse que a ajudaria. O cara percebeu que essa era sua chance de não ser demitido e ele queria ajudar a garota demoníaca. Ele correu até ela e agarrou sua mão e disse para ela não se preocupar e se deitar, pois ele queria ajudar. Ele tinha um poder muito importante para seres demoníacos. Então ele tirou suas luvas pretas. Ninguém esperava que isso acontecesse. Todas elas olharam para ele perplexas. Ele colocou a mão na barriga da secretária Longxi, que estava sofrendo de dores de estômago. Todas olharam para ele surpresas e ficaram intrigadas com o que ele estava fazendo. Ninguém esperava que isso acontecesse. Então a garota excitada sentiu um alívio surpreendente. Ela não sentia mais dor. Ela se sentiu muito bem. Ela pôde dar um suspiro de alívio porque agora sua dor havia sumido. A presidente perguntou ao cara por que não doía, ele devia ter mãos mágicas. Então ela decidiu tocar na mão dele, mas ele gritou para ela não fazer isso. Depois de tocá-lo, ela sentiu aquela sensação muito estranha. Ela se sentiu desconfortável. Essa sensação por seres demoníacos era incrivelmente prazerosa e viciante. O cara percebeu que o efeito colateral do seu braço esquerdo estava prestes a se manifestar. A presidente o chamou e começou a perguntar sobre o que aconteceu. O cara disse que tinha poderes especiais desde criança. Ele pode aliviar a dor com um toque. No entanto, isso pode levar a circunstâncias imprevistas. É por isso que ele usava luvas. Agora ele precisa evitar colisões com outras pessoas. A presidente respondeu que não parecia dor, mas ela nunca tinha experimentado nada parecido. Ela pensou sobre o que tinha acontecido e então percebeu que era exatamente disso que a empresa precisava. A presidente da empresa decidiu que contaria a toda a empresa sobre essa notícia hoje, e ele se tornaria o novo massagista. John queria contar algumas novidades à senhora com cabelo diferente, talvez ela pudesse ajudar com isso. Acontece que ele acabou de ser demitido e não pode ficar aqui, então ele tem que ir embora.
A senhora perguntou por que ele teve que ir embora e quem ousou demiti-lo. O cara explicou tudo em detalhes e depois de alguns minutos a presidente disse sua decisão. Ela entende tudo e como presidente ela assumirá a responsabilidade. Se ele descobrir a verdade, ele é inocente. Então agora ele pode ser seu massagista particular. Ela estava ansiosa para que ele lhe desse uma massagem. Parece que ele não tinha escolha. Um novo emprego era muito difícil de encontrar. Agora ele andava ao lado da presidente da empresa. E não muito tempo atrás, ele era apenas um zelador comum. Os funcionários olhavam para a presidente e a admiravam, porque ela era muito bonita. Eles foram até o escritório do chefe. Ele se levantou de seu assento surpreso e perguntou o que estava acontecendo. Acontece que todos os outros funcionários o seguiram. Eles estavam se perguntando do que se tratava. Um dos homens disse que devia ser um show muito bom e que todos queriam assistir. John perguntou ao diretor Wang por que ele estava se vingando dele. John disse que o chefe Wang não apenas apagou o vídeo de vigilância, mas também o incriminou. O chefe gritou para ele não mentir. E ele nunca incriminou ninguém ou apagou nada. Mas o cara não era tão simples assim. Ele tinha evidências que copiou em um pendrive. John perguntou se o chefe não sabia que a sala de monitoramento estava sob vigilância também. O diretor ficou muito bravo. Ele sempre foi uma pessoa desagradável e finalmente seus delitos foram desclassificados. A presidente disse que seria inútil negar qualquer coisa. Então a presidente pediu que não precisasse mais trabalhar. Ele percebeu muito rapidamente e tentou se justificar. Ele disse à presidente que estava errado. Agora todos sabiam a verdade e o cara prometeu continuar como massagista. Como um símbolo de apreciação por seu trabalho duro, a empresa lhe dará as mais excelentes condições no escritório. A partir de agora, para aliviar a dor das pessoas com demonização, a empresa criará um departamento de serviços. Por fora, o cara parecia imperturbável, mas por dentro ele estava muito feliz e não conseguia acreditar que ele seria dono de tudo. As pessoas começaram a falar sobre isso. Elas nem sabiam que tipo de pessoa ele era e como ele poderia aliviar a dor com um único toque. A garota ruiva com orelhas de gato estava animada e adoraria ir até ele para uma sessão de massagem. Ela adoraria tocá-lo muito, mas ela era apenas uma simples faxineira. A presidente disse que era uma vantagem para toda a empresa, então a garota podia tocá-lo também. A garota ruiva perguntou à presidente se as pessoas também gostam de ser tocadas assim. A garota de cabelos brancos com chifres pensou que era muito maravilhoso que a presidente tratasse a todos igualmente. Agora, a mulher demoníaca ruiva estava ansiosa com grande expectativa pelo dia em que o dia da calamidade chegaria. Isso é estranho. As informações das pessoas demoníacas foram registradas. Era uma aplicação bastante útil. Era o trabalho dele. Eles até criaram um aplicativo especial para ele, onde ele podia marcar todos os demônios que estava ajudando. Dizem que a secretária fez isso em um dia. No dia do desastre, os doentes estavam tirando férias para descansar em casa. Ele veio para fornecer serviços de massagem. Sua primeira cliente foi Lily. John disse que faria o melhor para aliviar sua dor e ajudá-la. Lily o recebeu no escritório ficando de joelhos e trazendo chinelos para ele. O cara ficou muito surpreso. Ela não precisava ser tão educada com ele. Ele não estava acostumado com isso. Então, o massagista perguntou à garota como estava seu corpo. Se não estava dolorido, ela respondeu que ainda não parecia estar. De repente, seus olhos foram para onde todo homem olharia. Como eu esperava do departamento de limpeza, estava muito limpo agora. Mas algumas coisas estavam fora do lugar. Vendo isso, a garota correu rapidamente para suas coisas e as pegou para escondê-las. Ela explicou que estava tão ocupada que se esqueceu de guardar seu item do armário. Ela ficou envergonhada, mas o cara disse para ela não se preocupar. Afinal, ele mora com a irmã e está acostumado. Lily perguntou a John se ela era igual à irmã em todas as proporções. Antes que ele pudesse responder, Lily deu um tapa na bochecha dele e ele nem percebeu o porquê. Ele estava falando sobre a boneca da irmã. Os itens do armário da irmã eram muito menores que os da Lily, ou respondeu que estava pensando em outra coisa. Algo estranho estava acontecendo com ela. Ela não conseguia se controlar. Então ela ficou envergonhada e perguntou a John se ele queria comer alguma fruta. Ela disse que o ajudaria a descascar a laranja, mas Lily apertou a laranja com força com as mãos e houve um constrangimento. O suco da laranja acidentalmente atingiu John em um lugar não tão conveniente, e seu olhar foi direto para lá. Ela ficou muito envergonhada com isso, e John respondeu que estava tudo bem.
Ele estava apenas indo ao banheiro. O cara limpou cuidadosamente as calças do suco de laranja e depois de alguns minutos percebeu que estava muito ruim. De repente, ele ouviu alguns gritos e gemidos. Ele imediatamente correu para onde os sons estavam vindo. Ele viu Lily deitada no chão. Ele perguntou o que estava acontecendo com ela. Por que ela estava deitada no chão? Ela respondeu que parecia que estava tendo uma convulsão. Suas bochechas estavam vermelhas e ela se sentia exausta. Ela disse a ele para tocá-la o mais rápido possível para aliviar sua dor. Depois de alguns minutos de tratamento, ele perguntou à garota como ela estava se sentindo. Ela disse que estava incrivelmente confortável. Então, ela olhou para o constrangimento novamente e disse que parecia que ela precisava lavar suas calças. Pacientes que recebem carícias se sentirão melhor. Ela não consegue se controlar. A senhora se ajoelhou e disse a John que ela realmente queria limpar tudo onde ela havia poluído. Seu rosto ainda estava vermelho e o suor escorria de seu rosto. Parece que ela não consegue se controlar. Ela disse que realmente queria fazer isso. O cara perguntou se ela estava bem. Pacientes demonizados são mais agressivos do que humanos. Dependendo do nível de perigo, eles são divididos em 6 níveis S, A, B, C, D e E. Pacientes demonizados de alto nível têm habilidades de luta bastante assustadoras. 90% dos pacientes demonizados pertencem à classe D e E. Eles são, em sua maioria, inofensivos para a sociedade. Mas se ele abusar de suas habilidades, eles ficarão fora de controle. Depois de ser liberado, tornou-se uma zona anormal. Ela agarrou a cabeça de John e disse a ele para não ter medo porque acabaria em breve. Então ela disse a ele para não se preocupar e que sua irmã seria muito gentil e não o machucaria. Ele simplesmente não precisa resistir e deixá-la fazer isso agora. O menino resistiu até agora, ele até sentiu pena de sua amiga Lily. Mas era tudo o que ele podia fazer. Ele tinha que liberar o poder de seu braço direito. Era necessário pará-la, sua mão esquerda virando a dor de seus pacientes para sua direita, fazendo-os sentir ainda mais dor e até perder a cabeça. O magnetismo de contato muscular também é extremamente doloroso para a mão esquerda. John tocou sua mão direita na testa de Lily e ela adormeceu no mesmo momento. Lily desmaiou e começou a cair. John realmente não queria fazer isso, mas não tinha escolha. Ele se desculpou com ela e disse que era culpa dele, mas que ele tinha que fazer isso. E quando ela acordasse, ele iria se desculpar com ela adequadamente. Algum tempo se passou, John serviu mais e mais pessoas, recebeu muitos comentários positivos e todas lhe disseram o quão bem e confortáveis se sentiam. Elas o elogiaram e disseram que ele era seu salvador. Todas queriam muito tocá-lo porque ele fazia todas felizes. As meninas agradeceram muito por curá-las. Elas lhe deram pequenos presentes, mas ele foi modesto e disse que era apenas o que ele tinha que fazer. E os homens não entendiam por que todas estavam tão atraídos por ele. Ele não era apenas um zelador comum, ele costumava ser um zelador comum, mas sua habilidade é mais do que isso. A presidente se virou para seus subordinados, dizendo que se eles tivessem tempo para conversar, eles deveriam ir trabalhar logo. Isso foi um ponto positivo muito bom para sua empresa, pois mais pessoas ficaram sabendo sobre a empresa. John tinha um novo significado. Ele recebia presentes todos os dias. Havia outra mensagem dizendo que alguém precisava de uma massagem. Mas era uma mensagem estranha, porque não havia fotos ou informações específicas. Apenas um endereço. Então quem é? A presidente enviou a mensagem. Amanhã ela está esperando o bastardo em seu hotel. Chegando ao endereço, o cara viu que tinha um compromisso no último andar de uma suíte de hotel luxuosa. É um lugar bem caro, e apenas pessoas ricas podem pagar. No quarto do hotel, ele viu lá sua presidente que o cumprimentou e perguntou se ele ficaria feliz em atendê-la. Ele respondeu que, claro, ficaria feliz em servi-la. Mas a presidente não é uma psicopata. Sua mão esquerda é útil contra ela. A moça de cabelo rosa disse ao rapaz para não ser modesto porque ela já estudou suas habilidades. Não precisa se preocupar. Ela marcou uma consulta de rotina e isso conta como seu desempenho. A presidente disse que ela está constantemente estressada e insone, e espera que John a ajude a ter uma boa noite de sono com uma massagem. John respondeu que sua mão esquerda só a deixaria infeliz. Ela sentirá dor e será desagradável. Ela perguntou sobre o que mais ele estava falando. O cara estava relembrando eventos que aconteceram 10 anos atrás no orfanato.
Uma garota com orelhas de coelho desejou feliz aniversário ao irmão e desejou a ele tudo de bom. Então ele fez um pedido. Seu desejo era estar sempre perto de sua irmã chamada Juan. Uma mulher de roupas vermelhas os viu e perguntou o que o cara estava fazendo ali. E ela o agarrou pelo braço e disse que era sua hora de dormir. E quando ela tocou em seu braço, ela sentiu uma sensação estranha. Depois disso, ela desmaiou. O cara ficou preocupado e tentou acordar sua professora chamada Romai sem entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, essa mulher disse a ele para nunca mais tocar em ninguém com essa mão porque isso traria dor. Ela disse que quem tocasse em sua mão sentiria uma dor insuportável, uma dor terrível. Depois disso, ele nunca mais tocou em ninguém por vários anos. Somente depois da aprovação de sua irmã, ele encontrou analgésicos em sua mão esquerda. Então a senhorita Fang Shiqin explicou a ele que não era uma dor forte, mas pelo contrário, era alegria suprema. Depois dessas palavras, ela colocou uma taça de vinho que não tinha terminado e disse que vai tomá-la primeiro. O cara ficou chocado. Ele não entendeu por que ela tinha que tomar banho e por que havia esse vinho. Ela disse que era para que ela pudesse dormir direito depois da massagem e que esperançosamente eles a deixariam ir. John disse que estava tudo bem e pensou em como ele poderia aprender a colocar a presidente para dormir confortavelmente. Alguns minutos se passaram desde que a presidente tomou banho. Ela saiu de lá envolta em nada além de uma toalha e disse que estava pronta para começar e que eles poderiam ir para o quarto. Entrando no quarto, o cara viu pétalas de rosas na cama. Isso é exagero. A presidente explicou que esses são seus rituais da hora de dormir. Ela trabalhou duro para ter uma boa noite de sono. Finalmente, ela se sentou na cama e disse que estava pronta para ver o que um massagista poderia fazer. Bem, é hora da massagem. Já que ela disse que não dói, deve ficar tudo bem. John começou a massageá-la e perguntou à presidente como ela estava se sentindo e se ela estava bem. Ela respondeu que estava muito bem e muito confortável, e ela se sentiu ótima. A mão dele a fez se sentir como uma pérola escondida em uma concha. Depois de alguns minutos, ela adormeceu e teve um sonho doce. Acontece que essa mão era realmente mágica e para humanos também. Depois que a presidente adormeceu, John foi para sua casa. Quando ele entrou na casa, ele pensou que Ruan já devia estar dormindo porque já era muito tarde. Acontece que ela estava esperando por seu irmão todo esse tempo. Ele nunca trabalhava no turno da noite. Por que ele voltou tão tarde? O cara respondeu que estava um pouco ocupado no trabalho ultimamente. A garota foi até ele e sentiu um cheiro de perfume nele. Claramente não era seu perfume. John tentou se justificar e disse que era sabão em pó, mas a garota gritou que era apenas uma mentira. Ao mesmo tempo, alguém os observava. Uma garota estava olhando através de binóculos. Grupos de pacientes. De acordo com o pequeno risco, há uma classe especial que realizaria essa tarefa. Mas pessoas de nível C e acima devem usar um rastreador e ser supervisionado. Entre os rebeldes, eles são chamados de psicopatas sombrios. Era a garota que queria pegar aquela mão do diabo. A garota correu para baixo. Uma pessoa normal não teria sobrevivido a tal salto. Ela estava parada na frente de um homem, e ele estava pensando em como escapar. A garota com poderes demoníacos caminhou até o cara e soprou nele. No mesmo momento, ele foi envolvido em sua magia de hipnose. Ela disse que tinha que deixá-lo morrer. O cara imediatamente começou a congelar. As habilidades dessa garota eram muito fortes. Sua principal habilidade sombria era o beijo de lábios de gelo. No dia seguinte, houve algumas mudanças na empresa. A garota com orelhas de gato veio ao departamento de limpeza. Cumprimentou a todos e disse que era uma novata que tinha acabado de se juntar à equipe de limpeza. As pessoas ficaram felizes em vê-la. Eles não disseram que ela era muito bonita e muito estranho que ela quisesse trabalhar especificamente como zeladora. Até a ruiva Lily notou sua beleza. Essa garota era realmente muito atraente. Ela estava claramente aprontando alguma e sabia que era muito bonita. Ao se aproximar de sua nova parceira, ela perguntou se elas poderiam trabalhar juntas. A garota ruiva perguntou à sua nova amiga por que ela estava fazendo esse trabalho de limpeza se ela era tão bonita. A nova funcionária disse que Lily era ainda mais bonita do que ela. Lily ficou muito confusa. Na verdade, ela veio aqui porque ouviu dizer que há um departamento de serviços, então, mesmo que seja um serviço de limpeza, ela quer aproveitar esses benefícios. Lily aconselhou sua amiga a irem juntas ao departamento de limpeza e ela apresentaria John a ela. Depois de alguns minutos, elas se aproximaram do lugar certo e a nova funcionária parou Lily. A garota ruiva não entendeu o que estava errado e a nova funcionária jogou seus encantos nela.
Isso a impedirá por um tempo. Deixa ficar aqui por enquanto. A garota com os catadores disse que ela poderia ir sozinha. Enquanto isso, coisas interessantes estavam acontecendo no departamento de serviços. John olhou para todos esses presentes e pensou por que há tantos deles e que tipo de pessoas trabalham aqui. Finalmente, ele viu uma nova funcionária que estava limpando o escritório. Ao ver esta linda mulher, ele parou e perguntou quem ela era e o que estava fazendo ali. Ela respondeu que era a nova faxineira e então perguntou se ela o havia incomodado. O cara respondeu que estava apenas um pouco surpreso porque Lily geralmente limpava aqui. Ela disse que tinha terminado de limpar e John poderia sentar para descansar. John sentou-se em sua estação de trabalho e olhou para seu telefone para ver quantas reuniões mais ele tinha agendado para hoje. A garota demoníaca ficou surpresa que o cara nem sequer vacilou ao ver uma beleza tão grande. Ela não conseguia nem acreditar. De repente, houve um som atrás dele, como se algo tivesse rasgado. O cara se virou para ver o que estava acontecendo e perguntou o que aconteceu. Como se chama era o uniforme de trabalho da garota. Era muito pequeno para limpar. A garota disse que o uniforme quebrou e agora estava com muita vergonha o que ela deveria fazer. Ela tentou seduzi-lo para chegar mais perto dela para que ela pudesse congelá-lo. John não queria se distrair do seu trabalho. Então ele apenas encontrou um pequeno clipe de papel e consertou o molde. Então ele deu a ela outro item do armário do zelador e disse a ela que ele também já tinha estado no grupo de zeladores. Então a garota teve que bolar um novo plano. Ela pensou em atraí-lo enganando-o. John veio para uma sessão de massagem com um novo cliente tarde da noite. Ele perguntou se havia alguém em casa. De repente, houve uma chamada de emergência. Ele teve que vir à noite. Sua irmã estava por trás de tudo porque ela estava desconfiada de onde seu irmão estava indo. Do quarto, ouviu gritos para o cara querer se apressar, porque a garota está muito cansada e ele pode entrar, já que a porta não está trancada. Quando ele entrou no quarto, o cara perguntou se a garota que ligou para ele estava bem. Havia vozes vindas do quarto dizendo que ela estava com muita dor e precisava de ajuda. Acontece que era aquela nova faxineira, afinal ela conseguiu atraí-lo para ela. O massagista profissional disse para ela não se preocupar, e ele estava fazendo tudo agora. Ele colocou a mão na barriga dela e ela sentiu que realmente era muito bom. Mas por algum motivo naquele momento, ela queria beijá-lo. Ela decidiu fingir que estava com dor, mas depois de um tempo, uma vez que o tocasse, ela liberaria seus verdadeiros desejos. O cara viu que ela estava se comportando diferente dos outros pacientes. Ele perguntou se ela estava com dor. A garota respondeu que não sentia mais dor, ela só queria beijá-lo agora. De repente, houve um estrondo atrás deles. Algo estava vindo muito rápido em direção a eles. Era sua irmã, ela disse que sabia. Ela sabia que seu irmão não desaparecia simplesmente à noite, e dessa vez eles não conseguiram se esconder. A garota na forma de um gato conseguiu pular, e ela se perguntou quem ela era e por que ela estava aqui. Avaliando a garota, ela percebeu que ela não era páreo para ela. A garota com orelhas de coelho disse para ela ficar longe de seu irmão, e então ela correu para a batalha para esmagar sua rival. A garota gato conseguiu se esquivar do ataque do coelho demoníaco. A garota com orelhas de coelho perfurou a parede com seu soco. A gata demoníaca ficou muito surpresa. Ela não acreditava que isso fosse possível porque exigia um nível muito alto. A senhora de cabelos brancos disse à mulher para se afastar porque ela não queria machucar seu irmão. O cara não entendeu o que estava acontecendo. A coelhinha mostrou do que era capaz, e sua rival ficou assustada. Ela parecia estar muito brava, mas antes de finalmente ficar brava, ela aconselhou sua rival a ir embora. E era melhor ela se apressar ou ela usaria seu martelo mágico. A gata demoníaca pensou em quão cruel ela era e rapidamente saiu da casa pelo caminho na parede. Ela pulou para baixo e, ao fazer isso, suas roupas foram rasgadas novamente. E foi muito frustrante porque era a casa dela, afinal. A irmã dele disse que não tinha medo de mulheres que só falavam rudemente e fugiam. Ela perguntou ao irmão se ele estava bem e o ajudou a se levantar. John ficou muito surpreso com o que aconteceu naquela casa. Onde Ruan conseguiu aquela marreta? A garota explicou que estava escondendo seu poder de propósito. Na verdade, sua identidade real era uma paciente de classe S, uma coelha branca com a habilidade de se transformar. Seres demoníacos com classe C e superior podem usar seus superpoderes. Classe A pode até usar armas mágicas invocando-as do nada, e as habilidades que esse coelho fofo tinha eram conhecidas apenas por alguns.
Depois que o Rei Demônio morreu na guerra, o poder mágico foi dividido em 5 partes. O cara herdou habilidades de 5 pessoas diferentes. Se a pessoa de classe A e C entrar em um contrato exclusivo com uma pessoa que possui o poder do Rei Demônio, e suas habilidades podem ser despertadas. A irmã se voltou para o irmão e disse que seu contrato exclusivo com ela era um desejo que ele fez em seu 10º aniversário. Só agora ele percebeu que possuía o incrível poder de um Rei Demônio. A garota o pegou no braço e disse que foi assim que ele herdou aqueles mesmos poderes e a habilidade da mão esquerda do Lorde Demônio, então ela queria se juntar à sua companhia e se tornar uma guarda-costas. John estava completamente despreparado para essa reviravolta dos acontecimentos, sempre pensando que sua irmã era apenas um coelho fofo. No dia seguinte, eles foram juntos ao escritório para a presidente contratar a garota de cabelos brancos para o trabalho. Mas a presidente recusou. A garota ficou chateada e perguntou por quê. Porque dessa vez seu irmão estava em perigo e a empresa deveria ser realmente responsável por seus funcionários. O cara se virou para sua irmã e disse a ela para parar de causar problemas. A presidente respondeu que sua irmã não deveria se preocupar porque a empresa seria responsabilizada. A coelhinha fofa perguntou à garota de cabelo rosa como eles fariam isso. A presidente decidiu que nomearia Long-Chi como a guarda-costas principal de John. Long-Chi ficou muito surpresa com essa reviravolta. Ela não esperava que fosse sua guarda-costas agora. Algum tempo se passou e à noite, quando o dia de trabalho terminou, a garota coelha teve um momento muito desagradável. Hoje John não veio sozinho, ele veio acompanhado e com uma mala enorme. Acontece que a Long-Chi vai dividir a casa com eles. Ela disse que está apenas obedecendo às ordens da presidente, e a presidente quer que ela o proteja 24 horas por dia. John disse que ela poderia viver junto com Ruan no mesmo quarto, mas a irmã rapidamente agarrou a mão do irmão e o puxou para perto dela. Ela respondeu que não precisava perder ninguém no quarto e que, na verdade, ela estava dormindo com o irmão. John ficou envergonhado e disse que eles até dormiram juntos quando crianças e agora estão bem crescidos. A garota de chifres não reagiu a isso. Ela disse que eles podem dormir como quiserem, não importa. Ela só obedece às ordens da presidente e faz seu trabalho, mesmo que tenha que viver com uma mulher louca em um quarto. Cheio do sopro primordial do povo, parece ser o lugar. Já era tarde da noite, então era hora de todos irem para a cama. John disse que poderia ceder seu quarto para ela e dormir no sofá, mas a garota agarrou seu braço e disse que tinha que dormir com ele porque era um guarda pessoal 24 horas, e ela não podia deixar seu posto sem permissão. Quem sabe se alguém pode atacá-lo à noite enquanto o guarda-costas estava dormindo, então sua irmã queria dormir com ele também. Esta noite foi bem difícil. John, como todo homem, não conseguia simplesmente dormir. De um lado estava sua irmã dormindo, que estava muito feliz com isso. Do outro lado dormia sua guarda-costas de cabelos brancos. Na verdade, estava muito lotado e ele não conseguia dormir. Ele estava pressionado dos dois lados. John viu que a garota com chifres parecia estar acordada, e algo a estava mantendo acordada. Ela se sentou na cama pensando em como não estava acostumada a dormir com homens estranhos. Ela pegou o telefone e tentou ligar para alguém. John também estava acordado neste momento e ele perguntou para quem ela estava tentando ligar. A guarda-costas respondeu que não queria acordar John de jeito nenhum. Ela estava ligando para a presidente. É muito tarde e ela não sabe se a presidente ainda está fazendo hora extra. Ela quer lembrá-la de ir para a cama cedo, mas ao mesmo tempo tem medo de atrapalhar seu trabalho. Ela reuniu a presidente porque ela trabalha hora extra até tarde todas as noites. O cara disse a ela para ser honesta sobre seus sentimentos e não se preocupar porque a presidente não ficaria brava. Ele é tão gentil. De repente, o telefone tocou. Era a presidente. E ela ligou muito tarde. Já era uma noite completamente escura. E a ligação foi muito tarde. A presidente ligou para a amiga e disse que ela estava bem e não conseguia dormir por muito tempo. Mas quando ouviu a voz da garota de cabelos brancos, finalmente conseguiu dormir bem. E ela recomendou que ela fosse para a cama um pouco mais cedo. Long-Chi deu boa noite à presidente Fang e desejou-lhe bons sonhos. O cara percebeu que ela tem um relacionamento realmente especial com a presidente. A senhora com olhos demoníacos disse que a presidente é a presidente e ela é sua salvadora predestinada. De alguma forma, a noite passou e a manhã chegou. Todos na casa já estavam trabalhando. Alguém gentilmente o acordou e disse que era hora de sair da cama e comer.
Na frente dele estava uma linda senhora com uma figura incrivelmente linda e um olhar gentil. O cara pulou da cama e percebeu que tinha dormido demais. Ele deveria estar trabalhando agora. De repente, havia mais pessoas em casa e era muito incomum. Acontece que sua guarda-costas também havia preparado comida. Sua irmã comeu a comida com grande apetite. Estava muito saborosa, embora ela não demonstrasse suas emoções na frente da bela súcubo. John ficou muito feliz por ter um café da manhã tão maravilhoso e agradeceu a ela por fazer tanta comida. Long Shi disse que não precisava agradecer e agradeceu ao cara pela noite passada. John ficou em silêncio e sua irmã achou que parecia muito suspeito. O cara se arrumou e disse que já deveria ir trabalhar. A irmã perguntou por que ele estava trabalhando nos fins de semana. O irmão respondeu que tinha 3 compromissos hoje, só que mais ocupado do que o trabalho. A mulher com chifres disse que, claro, seguiria John para mantê-lo seguro. A irmã não gostou do fato de que essa mulher tinha um controle sobre o irmão e teria soltado. Parece que esse inimigo é difícil de lidar. A guarda-costas disse que dirigiria e o cara respondeu que não se importava. A mulher demônio bateu na porta da amiga para deixá-la entrar. Sua identidade e endereço foram desclassificados e sem como voltar para casa. Ela foi forçada a vir aqui para evitar a tensão por um tempo. Ela foi até sua irmã. Sua irmã a cumprimentou e perguntou por que sua irmã mais velha procurada veio aqui. Ela foi até a casa de sua irmã para escapar da justiça. Sua irmã perguntou se ela estava com problemas por causa daquele homem chamado John. Ela respondeu que ele deveria ser chamado aqui porque o dia do luto estava chegando em breve. A irmã perguntou se ele era realmente tão bom, ao que ela respondeu que ninguém pode tirar a dor melhor do que ele. Ele é um homem incomum. John tem poderes mágicos. Quando ele toca o abdômen de um paciente em um dia, a dor vai embora. Mas a garota ficou mais surpresa que sua irmã foi tocada. E então ela disse que gostaria disso também, e em geral ele pode ser pego e feito seu escravo. Mas nem tudo é tão simples. Há uma coelhinha, e ela é muito forte. Elas precisam encontrar uma maneira de sequestrá-lo sozinho. O carro da presidente estava viajando em uma velocidade muito alta. Ela estava com pressa para ir trabalhar. Há muito tempo ela nunca dirige para o trabalho sozinha, e a presidente não dirige há muito tempo. De repente, um homem com uma capa de chuva branca apareceu na estrada. A presidente não teve tempo de diminuir a velocidade. Houve um estrondo no capô, o que não é bom. O carro freou bruscamente. A presidente estava preocupada que ela não tivesse machucado aquela pessoa, mas ainda assim parece que ela bateu em alguém. Ela precisou sair e ver quem é e o que fazer a seguir. Ela saiu do carro, abordou a garota deitada na calçada e perguntou como ela se sentia. Ela parecia estar inconsciente. Ela tentou levantá-la para levá-la ao hospital rapidamente, mas a garota ferida disse que estava bem. Acontece que era o mesmo demônio que eu queria visitar, John. Ela disse que estava bem. O demônio se virou para sua irmã que estava parada atrás da presidente na estrada. A presidente perguntou quem ela era e por que ela se aproximou dela. Ela percebeu que era um sequestro e não sabia o que fazer em tal situação, porque sua guarda-costas estava muito longe. A garota com olhos de cores diferentes ficou animada e disse que era a isca. Eles conseguiram. O nome dela é Gata Branca. Ela era classe B, e sua habilidade era hipnose. Enquanto isso, Long Shi estava preocupada que a presidente ainda não tivesse vindo trabalhar. Há muito tempo, Long Shi foi jogada em um ringue de boxe subterrâneo. Ela ficou lá por um longo tempo sem vontade própria. Então a presidente a encontrou. Ela disse que lamentava ter demorado tantos anos para encontrá-la. Ela era filha do tio Long. Ela estava usando uma coleira especial que a fazia sofrer tanto. A presidente removeu a coleira do pescoço dela e deixou que tudo fosse apenas uma lembrança dolorosa. A presidente disse que ela seria livre caso se tornasse sua guarda-costas. Naturalmente, a garota concordou em protegê-la. Para a presidente libertá-la, ela estava disposta a protegê-la pelo resto de sua vida. John estava sentado em seu computador e de repente recebeu uma mensagem de texto de estranhos. Ele viu que a presidente havia sido sequestrada, e ela estava amarrada com cordas e parecia inconsciente. John não conseguia acreditar. Acontece que foi a garota demoníaca que pegou o presidente. Os sequestradores disseram que se eles quisessem que ela estivesse sã e salva, então ela a trocaria por John, mas ele não deveria contar a ninguém sobre isso ou elas a matariam. Ele tinha que vir às 23 horas no local marcado. A guarda-costas viu que o cara estava agindo de forma estranha e perguntou o que havia de errado. Ele disse que estava bem.
Ele tinha acabado de ter uma nova reunião, mas ela não deveria contar a ninguém sobre isso, ou a vida da presidente estaria em perigo. John percebeu que tinha falado, e a guarda-costas imediatamente arrancou o telefone de sua mão. Ela olhou para a foto da presidente sendo amarrada, e ficou muito surpresa por ter sido sequestrada. Naturalmente, ela deveria ir resgatá-la, e ela faria isso a qualquer custo. John a parou e disse que o que eles realmente queriam era ele. Não precisava se apressar. Longship não queria tolerar isso, mas John disse que ele era o único que poderia salvar a presidente. Se eles quisessem salvar a presidente, a guarda-costas deveria acreditar nele. Enquanto isso, a presidente estava hipnotizada e sentou-se calmamente com as mãos amarradas. A gata demoníaca estava pensando que elas só precisavam esperar até hoje à noite. Sua irmã andou pela sala e pensou que esperar era muito chato, e realmente se perguntou o que a presidente geralmente fazia. Ela decidiu usar sua magia para descobrir o que a presidente faz. Quando ela começou a ler sua mente, ela viu imagens muito estranhas. Ela não esperava ver tais coisas na mente da presidente. Ela pensou que todos os presidentes pensam apenas em trabalho. Depois disso, ela tirou a mão da cabeça, e agora sua curiosidade foi satisfeita. É nisso que ela sempre pensa. Já era noite. Já estava bem escuro na casa onde John morava com sua irmã. Ela estava sentada no sofá, se perguntando por que seu irmão ainda não tinha chegado. Ele geralmente estava em casa a essa hora. Ele nem sabe como controlar seus poderes. A coelhinha Juan esperava que ninguém se machucasse. Naquela mesma noite, John chegou ao destino que estava escrito na mensagem. Ele caminhou até o prédio e chamou a presidente, perguntando se ela estava bem. Ele finalmente chegou. A sequestradora ficou satisfeita e a presidente achou isso uma loucura total. Ele perguntou o que elas queriam que ele fizesse. Ele faria o que elas quisessem. A sequestradora disse para ele não se preocupar e que a presidente estava bem. Mas ele a havia injustiçado e precisava compensá-la. Tudo o que ela queria era que ele fizesse sua mágica com sua mão milagrosa. Sua irmã disse que ela também logo teria um dia de desastre e que ela precisava passar por isso também. John estava realmente ficando cansado de ser solicitado a fazer a mesma coisa, embora fosse seu trabalho. Ele já estava cansado. Não era sobre o que ele poderia usar em sua força no dia do desastre, mas aquele toque excessivo desnecessário fazia alguém perder a cabeça. A garota sabia sobre o que a presidente estava pensando. Elas se ofereceram para tocar John. O cara gritou que a presidente não é um brinquedo. Não é interessante ver como ele a tocou? O que aconteceu então seria interessante ver. A presidente pediu que ele não fizesse isso agora porque poderia acabar mal. John pensou em como essa era a única maneira de salvá-la, mas talvez ele pudesse enganá-las. Ele fingiu tocar a barriga da presidente. Na verdade, sua palma estava no ar e não estava tocando a presidente. Ela esperava que a presidente o ajudasse neste caso. Ela percebeu que era o momento certo para fingir. Em sua cabeça, ela estava pensando que faria o melhor para sua empresa. John fingiu que tocou sua barriga e ela fingiu se sentir incrivelmente bem. John não quis dizer isso e ele congelou. As garotas atrás dele também ficaram muito surpresas. A presidente estava agindo muito estranha. A presidente Fang repetiu várias vezes que era divino e que ela não conseguia mais se conter. A sequestradora perguntou o que John tinha feito com ela. Ele respondeu que ela tinha acabado de dormir. De fato, era uma distração. O sujeito virou as costas para a presidente e discretamente entregou a chave a ela. Ele se virou ligeiramente para olhar para ela e mentalmente murmurou que definitivamente salvaria a presidente. A presidente ainda estava fingindo estar muito bem e estava agindo de forma muito estranha. A garota de olhos coloridos pensou consigo mesma que ele realmente tem uma mão mágica e deveria ir com elas. De repente, John tocou a barriga da gata demônio. O fez de forma bastante inesperada. Esse toque foi incrível. Ela nunca havia sentido nada parecido antes. Ela ficou muito surpresa. Algo estava acontecendo com ela que nunca havia acontecido antes. Ela não conseguia usar suas habilidades. Ela estava tonta e sem força. A garota de olhos vermelhos se virou para o cara e perguntou como ele ousava machucar sua irmã. Ela nunca o perdoaria por isso. John começou a fugir. Ele correu em direção à floresta para atrair a garota atrás dele. Ela estava com raiva e decidiu que ele definitivamente não fugiria dela. Ele correu alguns metros para longe, mas ainda assim a mulher demoníaca era muito rápida e ela rapidamente o alcançou. Ela o agarrou pelo ombro. O cara já estava bem assustado.
Ela o parou e olhou-o nos olhos e perguntou se ele queria tocá-la. O cara rapidamente colocou sua máscara e concordou com o que ela queria. Ainda tem que fazer o que ela quer, o importante é manter a máscara. Ele tentou atacá-la com a mão direita, mas a garota se esquivou e disse que ele tinha que tirar a máscara primeiro. Bem, isso não era seguro. Ele pensou em quão malvada a gata era. A gata demônio gritou que ele não fugiria agora e agarrou seu ombro para detê-lo. A gata demônio o jogou no chão e o prendeu na terra com seu corpo. O cara ficou muito surpreso. Ela decidiu tirar as luvas dele, sim, o que está acontecendo de qualquer maneira. Ela se inclinou para ele e disse que é muito melhor sem as luvas, não é? Bem, num piscar de olhos. A mulher gato foi chutada por alguém que gritou para ela se afastar do cara rápido. Era a presidente. Não a subestime porque ela aprendeu técnicas de autodefesa. O golpe foi tão forte que a mulher gato desmaiou com uma faca ao lado dela. Não muito longe deles estava outra criminosa que havia sequestrado a presidente. Ela adormeceu depois de ser tocada. John gritou que era hora deles irem embora. A presidente respondeu que era realmente a hora certa. A presidente disse que tinha outra coisa para fazer, mas John respondeu que só iria com ela. Mas, de repente, eles pararam por alguns segundos e ficaram em silêncio. O gato demônio disse que eles não o deixariam ir por nada e ele nem conseguia sonhar com isso. Algo estranho aconteceu com sua mão. Isso nunca aconteceu antes. O que está acontecendo? A magia estava se espalhando ao redor de sua mão como se estivesse enlouquecendo. Sua mão direita está prestes a explodir, mas ao mesmo tempo ele sente um poder incrível. Sentindo uma força tão poderosa, ele decidiu liberá-la e bateu no asfalto com toda a sua força. Com um golpe tão poderoso, uma enorme rachadura se formou no lugar onde John estava. Ele ainda não conseguia acreditar que tinha feito isso. A gata demoníaca pensou no fato de que se esse golpe a tivesse atingido, ela teria se tornado um pedaço de carne. Quem era ele? Parece que ele é realmente uma pessoa incomum porque apenas um demônio pode ter tal poder. A presidente perguntou se ele estava bem porque ela sabia que algo estava acontecendo com ele. Ele disse a ela para sair imediatamente e não chegar perto dele. É muito perigoso e ele poderia machucá-la. E como um homem de verdade, ele viu que as roupas dela estavam rasgadas e se ofereceu para vestir as suas. Mas a presidente estava claramente apaixonada por ele e abraçou o cara que mal conseguia controlar seu novo poder. Ela respondeu que ele não poderia machucá-la quando a estava protegendo. Ela poderia fazer qualquer coisa para ajudá-lo. De repente, o cara sentiu que suas palavras e abraços de repente o acalmaram. A propósito, este é um homem porque as garotas bestas querem lhe possuir. Até o poder que estava prestes a sair do controle em sua mão direita se acalmou. De repente, sua irmã apareceu do nada, ou melhor, voou para dentro. Ela perguntou ao irmão se ele estava bem. Ele ficou muito surpreso e perguntou à irmã Juan como ela foi parar ali. A garota com orelhas de coelho disse que estava em casa, mas de repente o selo quebrou e seu poder despertou. Então ela estava com muita pressa. Mas o cara não entendeu que selo e que tipo de despertar. Ele perguntou se ela sabia o que aconteceu com sua mão direita. A garota respondeu que, na verdade, ela deveria ter contado a ele antes. O poder de sua mão não é tão simples. O verdadeiro poder da mão do diabo que ele herdou é absorver todo o poder do inimigo e usá-lo para si mesmo. Bem, agora ele não consegue controlar suas habilidades. Então ela transferiu 90% de seu poder para sua mão direita e apenas 10% para sua mão esquerda. A razão pela qual a garota monstro sofreu de dor severa no dia do desastre é porque seu corpo acumulou muito poder mágico. E os 10% em sua mão esquerda poderiam simplesmente dissolvê-lo, fazendo com que eles não sentissem mais dor. O toque excessivo fará com que a garota monstro perca o controle e libere sua essência. A mão direita do diabo, teoricamente, mesmo que 90% da energia esteja selada, ela não pode ser usada. Mas devido à sua falta de conhecimento do poder, essa força poderosa pode quebrar o selo e derramar da mão direita em um momento especial. No pior dos casos, eles serão varridos da face da Terra. Se o selo for quebrado uma vez, será difícil retornar ao seu estado anterior. Assim, ele pode perder o controle da situação novamente a qualquer momento, levando ao perigo. O irmão perguntou à irmã qual é o perigo e se seu poder não pode ser selado novamente. Ela respondeu que seu poder está ficando cada vez mais forte e ela não pode mais selá-lo. Esse poder pode até destruir a cidade inteira se despertar completamente. Então ele precisa aprender a controlar seu poder. John pensou que se algo acontecesse novamente, ele não seria capaz de se controlar.
Mas por que o poder de repente saiu do controle se estava bem antes? A garota respondeu que quando ele está muito tenso, a força sai do controle. Enquanto ele estiver calmo, o poder pode ser controlado. Ela não quer admitir, mas a presidente fez um bom trabalho e acalmou seu irmão imediatamente. Já que seu irmão não tem certeza se consegue se controlar, por que a presidente não fica com ele temporariamente? A garota de cabelo rosa pensou por alguns segundos. A garota de cabelo branco perguntou se ela queria ajudar seu irmão. A presidente respondeu que sim, já que ele salvou sua vida. Claro que ela o retribuiria por sua gentileza. Ela colocou a mão em seu ombro e disse que o ajudaria a qualquer momento, mas ela precisava de mais informações e o que ela deveria fazer em geral. O cara respondeu que não havia nada a fazer. Nesse ponto, a irmã se colocou entre eles e disse que seu irmão não era nada disso. Tudo o que era preciso era que a presidente apenas ficasse do lado de John, mas o cara tinha uma coisa ou duas. Os próximos eventos se desenrolaram algum tempo depois na casa da gata demônio. Ela estava sentada lá se perguntando por que sua irmã ainda não tinha acordado. Já fazia algum tempo que aquele canalha tinha feito com ela. De repente, algo estranho aconteceu. Uma luz brilhante brilhou na casa e foi como se alguém tivesse se teletransportado para cá. Pareciam ser duas pessoas. A senhora com orelhas de gato perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Eram duas garotas demoníacas. Elas chamaram o gata com elas. A garota de cabelo azul era chamada de Leopardo da Neve. Sua habilidade era Chicote de Neve. A gata pensou que parecia que elas também eram dos escuros. Mas ela não pertencia a nenhuma organização. Ninguém a controlava. A garota que era mais baixa disse que eles não controlariam a gata. Eles lhe dariam amor infinito. A garota de cabelo preto tinha uma habilidade especial chamada Mão Direita de Eros. Este foi o momento em que a gata demoníaca foi encantada pela magia desta garota. Ela se tornou uma cativa e se ajoelhou dizendo que gostaria de se tornar sua escrava mais fiel, chamando sua amante favorita. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.